Deu o nosso horário. Vamos lá? Ótimo. Primeiro recado da noite é sobre a água fluidificada. Quem ainda não pegou, dá tempo de correr até a cozinha, pegar um copo com água. Se tiver mais de uma pessoa aqui na tela, um copo para cada um. Ah, eu tenho gente mostrando garrafinha, eu também tenho uma garrafa. A vantagem para mim da garrafa é que a água fica fluidificada durante a semana. Aí, a hora que ela estiver esvaziando, eu encho novamente, faço uma oração e ela fica fluidificada. Mas olha, gente, quem optar por uma garrafa, de tempos em tempos precisa lavar, tá? Uma coisa é fluidificação, outra coisa são os problemas da terra, tá? Não vamos misturar, só porque é fluidificada tá limpa. Não, não, não existe isso, tá? Então é isso, mas tem que ser água. Não serve chá, não serve suco, não serve café, nem Coca-Cola. É água, tá bom? E se você tiver o poder de transformar água em vinho, até serve o vinho, mas se você não tem esse poder, então é água mesmo. Segundo recado da noite é com relação à internet. Se por acaso cair a conexão, der algum problema, insiste. O nosso time da recepção aqui está atento e vai puxando todo mundo, tá? Que cair por acaso e insiste. Ai, mas eu já caí 3 vezes, eu não quero incomodar. Não há incômodo algum, tá? Continue insistindo, não tem problema algum. Assim, vamos trabalhar a virtude da persistência, né? Então, vamos persistir cada vez mais. Então, não tem problema se cair, continue insistindo, tá bom? E se mesmo assim nada der certo, aí você se conecta com a gente pelo pensamento. Só que a gente sabe que o pensamento voa, né? Então, o melhor mesmo é conectar olhando a tela, que daí fica mais fácil essa conexão e para receber o passe também, tá bom? Outro recado que eu queria convidar a todos é sobre o trabalho que a gente tem com as crianças, atividade com as crianças. De 0 até 12 anos é chamada evangelização infantil, e dos 12 aos 14 é chamada pré-mocidade. Então, nessa faixa etária, aqui no centro, né, o online, temos atividade todos os sábados às 10 horas da manhã. São atividades, são aulas, atividades de forma também lúdica para os menores e não tão lúdica para os maiores. Nós dividimos por faixa etária, justamente, né, porque assim, o jeito que você fala com uma criança pequena é diferente como você fala com uma criança de 12, 13 anos, é claro. E é muito interessante. A gente vai sempre abordar temas de moral cristã, claro, né, para os menorzinhos e para os maiorzinhos já conceitos espíritas. Só que eu vou dizer para vocês o seguinte: essa turminha que está chegando parece que já nasce sabendo, né? E eles vêm com umas dúvidas muito interessantes, até sobre mediunidade, sobre médiums, o que é isso e tal, e é muito legal. Eles deixam os tios e as tias de cabelo em pé, mas eles estão preparados, eles conseguem trabalhar com isso. Então, fica aqui o convite, quem tiver um jovem que não larga o videogame, não larga o celular, uma criança nessa faixa etária, está convidado todos os sábados às 10 horas da manhã a participar dessas aulas da evangelização infantil. E pode, posso chamar meu sobrinho? Pode. Pode chamar meu neto? Pode. E o meu vizinho? Pode também. É lógico que se os pais permitirem, claro. E se mesmo assim, se tem pai aqui que está meio, né, ressabiado, o que será que vão falar para os meus filhos? Assiste uma aulinha com a gente. Aulinha não é pejorativo, tá? Aulinha porque é para criança, por isso que eu fiz o diminutivo. Assiste uma aula com a gente. No máximo duas, tá? Mais que isso, o pai começa a atrapalhar, que a gente sabe. Mas daí você consegue perceber que realmente o que a gente está abordando é temas da moral cristã mesmo. Tá joia? Gente, eu não quero mais prender todo mundo com os recados. Hoje a preleção é com a nossa amiga Ana. Então vamos envolvendo a Ana com nossas vibrações amorosas, carinhosas, que ela possa ser muito inspirada na noite de hoje. Ana, está com você. Obrigada, Valnei. Boa noite a todos. Que a paz e o amor de Jesus continue nos envolvendo hoje e sempre. Eu convido a todos que se sentirem bem a fecharem os olhos e vamos, nesse momento, nos ligando ao nosso mentor individual,
esse amigo de todas as horas que está sempre ao nosso lado, nos intuindo e nos auxiliando. Cumprimentamos Maria de Nazaré, mãe do nosso Mestre Jesus, com a prece. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, seus filhos, agora e na hora da nossa passagem. Que assim seja, graças a Deus. E junto de Maria, chegamos até o nosso Mestre Jesus, a quem agradecemos pelo seu amor intenso, pelo seu evangelho de luz, pelos seus ensinamentos. E pedimos a Ele que nos leve até Deus, nosso Pai. E de joelhos em espírito, junto ao nosso Mestre Maria, fazemos ao Pai a nossa prece. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todos os males. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Hoje nós vamos falar sobre um tema que é o otimismo. Gotas de alto amor. Então, nós vamos. Gotas de alto amor, por quê? Porque o otimista diariamente está elevando, né? Seus pensamentos, seus sentimentos. Então, segundo o dicionário, otimismo é um sistema que admite que o estado do mundo é o melhor possível, ou que Deus faz as coisas para melhor e segundo a sua infinita sabedoria. Então, nós temos como exemplo a disposição para ver as coisas pelo lado bom e esperar sempre uma solução favorável, mesmo nas situações mais difíceis. E eu lembro que uma vez também eu assisti uma palestra do Mário Sérgio Portela, eu não sei se todos conhecem, mas ele é um professor, escritor e filósofo brasileiro. E o Mário Sérgio Cortella, em alguma parte dessa palestra, ele falava do pessimista. Ele falava que a pessoa pessimista, ela é preguiçosa. Por quê? Porque ela senta e tudo que você fala com ela, ela fala, não vai dar certo, e ela fica ali. Mas aí você começa a fazer a mesma coisa, olha para essa pessoa e fala, mas está dando. Aí ele fala, espera para ver. E parece que ele fica ali torcendo para que não dê mesmo, para que ele tenha razão. Já o otimista, não. O otimista, ele vai à luta para que aquilo aconteça. E como o pensamento é o início de tudo, como ele está pensando em resolver o assunto e que coisas boas aconteçam, realmente elas acontecem, né? Então, o otimismo é uma das principais mensagens do Espiritismo. A doutrina nos ensina que a vida é um processo de evolução espiritual, onde cada experiência boa ou ruim que nós passamos contribui para o nosso crescimento pessoal e a melhoria da humanidade. O otimismo é visto como um canal de conexão com o transcendente, e ele é considerado essencial para a felicidade e a saúde espiritual. O Espiritismo nos mostra que a Terra é um mundo de provas e expiações habitados por espírito em processo evolutivo. Todos nós estamos nesse processo, tentando, através das inúmeras encarnações, desenvolver as nossas faculdades intelectuais e morais que nos levarão à perfeição e felicidade para as quais nós fomos criados. Então, se a humanidade da Terra, constituída de encarnados e desencarnados, é ainda bastante imperfeita, tendo cultivado o desenvolver da inteligência
orgulho e egoísmo e seus derivados, que tanto mal nos fazem, né? Dedicando pouco esforço ou interesse no desenvolvimento das qualidades morais, então fica claro que o estado atual do mundo é o que nós, que habitamos este planeta, fizemos. Então, é, portanto, nossa responsabilidade, né, e adequado às nossas necessidades atuais, em função da lei natural de causa e efeito, de ação e reação, que a gente sempre ouve falar também aqui nas nossas preleções. Então, em tese, inúmeros espíritos que viveram na Terra já deixaram para viverem, já deixaram esse nosso planeta para viver em mundos melhores, porque eles não precisam mais das experiências de um mundo de provas e expiações. Jesus dizia, né, há muitas moradas na casa de meu Pai. Então, nós que ainda estamos aqui, nós temos realmente, né, no estado atual da Terra, as condições e oportunidades necessárias para nos desenvolver e desenvolver a humanidade que está aqui conosco. E um dia alcançarmos também essas outras moradas mais felizes. Então, não se trata de admitir que o estado atual do mundo, como sendo melhor, mas ele é o resultado das nossas ações. Então, esse é o lugar, né, onde nós devemos estar. Desde quando nós surgimos na Terra, nós recebemos aqui a herança de nós mesmos. Então, esse estado é o que temos e merecemos. E nós precisamos nos esforçar para melhorá-lo, nos melhorando. Então, nós estamos na Terra na época, no local e na convivência certos, segundo a lei de causa e efeito. Então, ao invés de lamentar e reclamar, nós devemos buscar compreender o estado atual das coisas como fruto da própria humanidade, das nossas ações. E como dela nós fazemos parte, né? Então, nós devemos analisar com otimismo, porque tudo na criação tende ao aperfeiçoamento. E devemos nós buscar, né, fazendo bem os nossos deveres do dia a dia, torná-la melhor. Então, nos diz o Espiritismo que existe a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, a que chamamos Deus. Nós não temos a capacidade intelectual e moral para conhecermos a natureza de Deus, para conceituá-lo ou defini-lo. Mas por essa explicação dada pelos espíritos a Kardec, nós podemos percebê-lo no universo em expansão, na natureza e em nós mesmos. E como não há efeito sem causa, se o efeito é inteligente, a causa também é inteligente. Então, nós somos, como já foi falado, né, parte desse ser que é Deus. Então, se nós aceitamos a existência de Deus como sendo o absoluto, a perfeição suprema da inteligência e do amor, nós só podemos considerar as leis dele perfeitas. Então, nós devemos aceitar também que nós somos seres espirituais, criados simples e ignorantes, com potencialidades, né, das qualificações divinas a serem desenvolvidas por nós, num tempo determinado pela nossa vontade no uso do livre-arbítrio. Então, depende de nós, como sempre, com a consequência de escolhermos exatamente aquilo, o que semeamos, né? Com o determinismo de atingirmos a perfeição e a felicidade, pois somente nós podemos concluir que Deus fez as coisas para o melhor e segundo a sua infinita sabedoria. Então, apesar do mal que ainda existe nos homens e no mundo, ou seja, em nós acreditamos que o bem é a lei maior e que ela prevalecerá um dia na Terra. Essa certeza é que nos estimula a termos uma posição otimista do presente, que vai nos levar através do estudo, do trabalho, das dificuldades, das dores, das alegrias, dos sofrimentos, dos fracassos e dos sucessos, inclusive, quer dizer, de todas as nossas experiências, boas e ruins, a um futuro mais justo, mais harmonioso, primeiro individualmente, né, até alcançar a humanidade toda. Então, a tendência dos que veem o bem em tudo
né, que são os chamados otimistas, aceitamos em nós, os espíritas, que em tudo existe o bem, precisando apenas encontrá-lo. Então, o próprio mal traz em si o bem. Nem sempre o que consideramos mal é realmente o mal. E muitas vezes o que pensamos ser um bem pode ser um mal. Então, muitas vezes, quando a gente perde uma oportunidade, alguma coisa, e a gente fica chateado, é porque a gente não tem a visão do todo. Talvez isso que a gente quisesse tanto nos faria tão mal, né? Então, a gente tem como exemplo, por exemplo, um alcoólatra, uma pessoa que é alcoólatra, ela vê na bebida um bem, um prazer, uma necessidade. Então, ela só vê nesse bem o mal quando a saúde física e mental dela já não está legal, quando está comprometida. E somente quando ela se conscientiza no mal que aquele bem que ela achava que era bem trouxe a ela, é que ela vai ser capaz de perceber todo o mal que causou a si mesma, a sua família e aqueles que a cercavam. Então, na satisfação do que parecia um bem. Então, assim, as consequências desastrosas do mal surgem o bem em todos. Esse foi um pequeno exemplo, mas em todos os exemplos nós podemos ser levados a compreender o mal e a estimular a superação, a recuperação e a reeducação de cada um de nós. Então, basta que nós procuremos em tudo o bem, percebê-lo, aceitá-lo, desenvolvê-lo pouco a pouco, e o mal vai desaparecendo dos corações humanos e, por consequência, da terra. E aí eu busquei para trazer para a gente, eu queria um exemplo, né, de alguém bem otimista. E eu encontrei na história Inácio de Antioquia. Inácio era daqueles tempos dos primeiros cristãos, né? Então, quando ele foi levado preso para ser levado ao circo e morrer sacrificado, devorado pelas feras, junto com vários outros, ele foi ao longo do caminho, e o caminho era longo, né? Desde onde ele foi preso até Roma. E eles presos se arrastavam, né? É, por esse caminho até chegar a Roma. E ele não conhecia Roma, ele nunca tinha ido lá. E quando ele chegou às portas da cidade, ele ficou maravilhado com a riqueza, a beleza, o Fausto de Roma, né? E ele começou a sorrir. E o soldado que estava puxando ele por uma corda disse: Você é louco? Daqui a pouco você vai morrer no circo e você está rindo? E o Inácio disse para ele: Ah, eu sorrio porque, se Deus permitiu que os romanos construíssem uma cidade tão extraordinária como Roma, o que não estará nos aguardando do outro lado da vida? Então, esse, para mim, é um exemplo muito grande de otimismo. Por quê? Porque ele tinha a convicção de que ele estava morrendo por uma boa causa, por não negar a Jesus, e que com certeza o que esperaria do outro lado, já que aqui na terra existia tanta grandeza e beleza, o que esperaria do outro lado da vida era muito melhor, né? E aí o soldado não percebeu que para Inácio, aqueles cristãos que estavam sendo arrastados para morrer no circo, para eles era dar o próximo passo com uma eternidade. Então, hoje, nós não somos mais levados ao circo por professar a nossa fé. Então, por isso, ser otimista é quase uma obrigação para nós cristãos. Jesus nos ensinou a confiar em Deus, mesmo em tempos difíceis, e a esperar pela ajuda divina. Ele também nos ensinou a buscar a pureza de coração, amar o próximo, o que é fundamental para um estilo de vida otimista. E, além disso, Jesus também nos ensinou a confiar na salvação que ele oferece, que é a promessa de unir um futuro glorioso. Então, esses ensinamentos são uma forma de encorajamento e esperança para todos nós que seguimos seus ensinamentos. Nós não acreditamos que o otimista ele esteja satisfeito com o estado atual da humanidade. A gente sabe que não é o ideal. Mas, assim,
nós lamentamos o mal, a violência, nós não gostamos de ver nada disso, né? Que é fruto do nosso orgulho e do nosso egoísmo. Mas nós compreendemos que o mal é consequência da inferioridade espiritual, da nossa inferioridade espiritual. E à medida que nós nos desenvolvemos moralmente, que essa nossa moral se aproxime tanto dessa intelectual que nós buscamos, vivendo isso em conjunto, o mal vai desaparecendo. E um dia o bem vai prevalecer na Terra, como prevalece dos mundos habitados pelos espíritos superiores. Então, o Espiritismo, ele nos leva a ser otimistas, porque com a visão da imortalidade do espírito, nós acreditamos na capacidade de aperfeiçoamento de todos os homens, confiando em Deus, em nós mesmos e no nosso próximo. Então, nós compreendemos o motivo do mal e nós buscamos combatê-lo. Então, que nós sejamos otimistas, racionais, né? Não alienados, não acomodados. Nós sejamos dinâmicos, otimistas dinâmicos e trabalhadores do bem. Então, o entusiasmo, ele é uma atitude de fé, daquele que remove montanhas dos nossos problemas diários, pois ele modifica as circunstâncias. Então, mais que o otimismo, o entusiasmo, ele, por exemplo, não apenas confia, ele age. Então, uma frase do famoso estadista dizia: o bem sempre prevalecerá. Então, eu vou compartilhar aqui conosco, compartilhar para a gente ver um vídeo que eu vi que eu coloquei aqui para a gente, do Augusto Cury, que é um psiquiatra, professor e escritor brasileiro, e ele tem uma palavrinha que eu gostei bastante sobre o otimismo. Deixa eu colocar para a gente. Deixa eu só achar aqui. Só um minutinho. Otimismo é uma palavra tão pequena, mas muito importante para você oxigenar os pulmões da sua emoção. Claro, eu não estou falando do otimista irrealista, que se desconecta da realidade. Eu estou falando do otimista realista, que sabe que a felicidade sustentável, ela não é um caminho sem acidentes e nem um céu sem tempestades. E nem uma primavera sem invernos que antecederam. Quando você estiver diante das suas perdas, crises, fracassos, dificuldades, saiba que você pode escrever vírgulas para construir textos nobres da sua história. Não tenha medo do caminho, tenha medo de não caminhar. Não tenha medo da vida, tenha medo de não vivê-la intensa e inteligentemente. Otimismo. Então, assim, com todo esse otimismo que nos é peculiar, pensando sempre que tudo de melhor vai nos acontecer e à nossa humanidade, eu convido novamente a todos aqueles que se sentirem bem a fechar os olhos, para que nós possamos enviar ao nosso próximo, em forma de vibrações, todo o bem que nós conseguirmos. Então, nós já vamos se sentindo, se formando entre nós uma luz muito intensa e muito brilhante, onde nós depositamos os nossos melhores sentimentos, sentimentos de amor, de compaixão, de fraternidade. E com esse sentimento nós envolvemos todo o universo, todo o nosso planeta Terra, envolvendo cada recanto deste planeta.
todos os países que ainda se encontram em guerras, conflitos, todos os povos que ainda sofrem com a doença, com a fome, com a doença, com a desigualdade social, com as intempéries, envolvendo cada irmão nosso com o coração sem esperança. Que essa nossa vibração alcance a todos aqueles que sofrem. E nós deixamos também uma vibração muito intensa de muito amor, para que o plano maior as leve e as utilize aonde mais se fizer necessário. Envolvemos com todo esse amor o nosso lar e todos que convivem conosco, e a nós mesmos, que em nosso coração o otimismo esteja sempre vibrante, nos levando à frente, em auxílio desse planeta que nos acolheu. E assim eu desejo a todos uma excelente semana e muito obrigada por me ouvir. Excelente. Brigadão, brigadão mesmo, Ana. Trouxe o otimismo para dentro do coração de cada um. Foi muito legal. Gostei mesmo.